Olá pessoal, bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de ciências do quarto ano, nesse formato aqui de YouTube. Então, agradeço você estar aqui agora assistindo esse vídeo. Espero que esse resumo ele sirva para lhe ajudar aí no conteúdo que veremos, né? Ou já vimos na aula, certo? Esse vídeo ele vai servir para auxiliar vocês, certo? Nas aulas do Google Meet, né? Porque sabemos que nem todos podem participar da aula do Google Meet, então oferecemos esse recurso, né? As aulas pelo YouTube para vocês, enfim, lidarem aí com o conteúdo, certo? E o conteúdo de hoje, pessoal, é um conteúdo bastante simples, né? Deixa eu só mudar aqui, que aqui eu digitei errado. Hoje nós vamos falar sobre transformações físicas, certo? É um conteúdo bem simples de ciências, está na página 94 do livro, então por favor abram. E ele está relacionado com transformações na matéria, onde não existe a adição de nenhuma substância. Então, nenhuma substância é adicionada ou retirada. Ocorre apenas mudanças pontuais de forma, de estado ou formação de misturas, mas que na verdade são apenas duas coisas ali em um lugar só, mas que elas separadas não sofreram nenhuma modificação. Eu vou explicar para vocês com mais calma, tá bom? Então, pessoal, uma transformação física ela ocorre quando o objeto muda, certo? Muda em que sentido? Muda fisicamente. A estrutura dele muda, certo? Porém, o material do qual ele é feito continua o mesmo. E não existe a produção de nenhuma nova substância, ok? Alguns exemplos importantes são fabricação de lápis. Por quê, professor? A madeira do qual é feita o lápis, que ela é tirada da árvore, as máquinas elas produzem os lápis a partir dessa madeira. Mas quando você pega o lápis, logicamente você percebe que o lápis é de madeira. A mesma madeira da qual foi tirada lá da árvore. Não teve absolutamente nenhuma adição de outra substância, de outra coisa que mudasse o formato, a consistência da madeira, por exemplo. Então é a mesma coisa. Congelamento de água. Então você tem lá a água no estado líquido, a água que a gente tem acesso em todos os lugares. E aí nós colocamos essa água na geladeira e a água congela, vira aqueles cubinhos de gelo, né? Ali aconteceu alguma coisa fez com que a água ficasse daquele jeito, a não ser a temperatura baixa? Não. Apenas a temperatura baixa influenciou com que a água congelasse. Isso é uma transformação puramente física. Outra coisa que também é transformação física é mistura de água com sal ou água com açúcar, né? Mesmo que a gente não veja, mas quando a gente mistura ali água com açúcar, vira uma coisa só. Mas são duas coisas completamente diferentes. A água e o açúcar estão ali juntos. Então essas transformações elas ocorrem em várias situações do nosso dia, né? No livro nós temos alguns exemplos, eu vou já mostrar. Então nós podemos classificar em três tipos principais as transformações físicas. Nós temos mudança de forma, mudança de estado e formação de mistura, ok? Na mudança de forma, nós temos a criação de um objeto a partir de um material. Então, eu vou dar um outro exemplo. Você pega a madeira, mais uma vez, e cria um móvel. Sei lá, cria um rack. Você percebeu? O rack também é de madeira, né? Feito a partir daquela madeira que você tirou da árvore. Então, se você não colocou nenhuma substância ali, você não colocou absolutamente nada, tá a madeira do jeito que você tirou, você só fez fazer ela na forma de um rack, você fez apenas uma transformação física. Você apenas mudou a aparência da madeira para ficar na forma de um rack. Então, é uma transformação física, é uma mudança de forma apenas. Nós temos também a mudança de estado, que ela basicamente consiste em você tem uma matéria, você tem um material e ele muda, né? Na aula passada nós vimos que existem três estados físicos da matéria. Vamos ver se vocês lembram.
sólido, líquido e gasoso. Então nós temos esses 3 estados. E aí as situações mais comuns que a gente tem são: a gente coloca a água dentro da panela, coloca a panela no fogão e a água começa a esquentar. O que é que acontece? A água vai evaporar. O que é que isso significa? A água estava no estado líquido e ela passa para o estado gasoso. Ela era líquida e começou a virar vapor. Começou a virar gás. Água em formato de vapor. Certo? O que é que isso acontece? Por que é que isso acontece? A temperatura subiu e a água começou a ficar na consistência de vapor. Isso é uma mudança de estado. Não teve nenhuma substância que fez com que a água ficasse desse jeito. Foi apenas a temperatura. E isso é algo completamente físico. É uma transformação completamente física. Ok? E nós temos a formação de mistura, né? Nós temos a junção de 2 materiais sem mudar as substâncias de cada um. Então, por exemplo, quando você mistura água com açúcar ou água com óleo, né? Você tem ali os 2 materiais juntos, mas se você separar, são exatamente os mesmos. Não ocorreu a mudança de absolutamente nada. Ok? Aqui na página 94 do livro de vocês têm essa foto, né? E aqui é basicamente o processo que eu disse lá para vocês do lápis, né? A madeira é serrada, né, e lixada. Então a madeira estava aqui no tronco e aí serraram ela, lixaram ela. E aí elas vão sendo cortadas nesse formato. Eles colocam esses espaços aqui, né, que eles têm, que eles deixaram, eles colocam cola e grafite, né, que é justamente o grafite do lápis, né, para poder ficar ali no buraquinho. E aí eles colocam uma outra placa por cima, né, para poder cobrir. E aí eles só fazem pegar esse negócio que está quadrado e fazer um negócio redondinho no formato de um lápis. Aí eles apontam e pronto, virou um lápis. É algo completamente físico, né? Não colocaram nenhuma coisa aqui, certo? Ah, professor, mas colocaram cola e grafite. Mas a madeira deixou de ser madeira por causa disso? Não. Isso aqui é coisa que tem em todo lápis, certo? Então, ela, mesmo sendo cortada, lixada, furada, colocaram grafite e não misturaram com a madeira, mas se colocaram por cima, ela continua sendo madeira. A mudança de forma não alterou em absolutamente nada as substâncias que formam a madeira. Tá bom? A formação de misturas, pessoal, como ocorre, por exemplo, aqui nós temos a mistura de água com açúcar, ela não modifica nada. Ela apenas faz misturar as 2 substâncias, a água e o açúcar. Mesmo que a gente não consiga ver, mas o açúcar continua existindo lá dentro da água, certo? É por isso que a gente sente a água mais doce, né, pessoal? Bom, isso aqui foi um resumo, né, da nossa aula, certo? Nós veremos, ou já vimos, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas para quem já assistiu essa aula pelo Google Meet, vocês façam essa atividade aqui, certo? Primeira questão, explique o que é transformação física e quais são os seus tipos. A gente viu aqui na aula, né? Cite exemplos de transformações físicas onde ocorre mudança de forma, né? No caso do lápis, por exemplo, né? Aí você dá outros exemplos. E a 3, cite exemplos de transformações físicas onde ocorre mudança de estado. Então, nós vimos o caso aí da água sendo fervida, mas tem outros exemplos, aí você vai citar pra gente aí, ok, pessoal? Então, é isso. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo e que também acompanharam e estão acompanhando as aulas pelo Google Meet. Estamos sempre à disposição para trazer uma ótima educação para vocês, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.